Fala galerinha do Explica Enem, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter aula sobre a apostila de Meio Ambiente 1. Ela é dividida em duas partes, hoje a gente vai ver a apostila número 1, tá bom? Essa apostila traz pra gente os temas de aquecimento global, camada de ozônio, chuva ácida, vazamento de petróleo, agroquímico, resíduo radioativo. Como vocês podem perceber, são os conteúdos que talvez mais caem no Enem, tá? Eles são conteúdos relacionados com atualidades e por isso eles são os que mais caem no Enem de longe. Vamos lá, gente, aquecimento global. O que é isso? É o fato da temperatura da Terra tá aumentando, tá bom? A nossa temperatura da Terra, cada ano que passa, tem uma média um pouco maior. Tá aqui no gráfico, bem demonstrado. Tá, e qual é a causa disso? A maioria das causas de todos os problemas ambientais vem da superpopulação. A gente tem uma superpopulação na Terra e não há como negar. Uma superpopulação exige muitos recursos. Esses recursos que precisam ser produzidos para atender essa superpopulação causam inúmeros danos e o aquecimento global é uma deles, tá? Então, vamos lá. Qual o aquecimento global é o resultado do quê? Da intensificação do efeito estufa, tá bom? E o que é o efeito estufa? A gente vai ver mais pra frente, mas eu já quero que vocês saibam que o efeito estufa não é algo ruim, tá? Aqui tá o nosso planeta e em volta a gente tem a camada atmosférica. O efeito estufa é a retenção de calor nessa camada atmosférica aqui. É ruim? Jamais, gente. É isso que faz a gente ter vida na Terra, porque mantém a temperatura da Terra aquecida. É isso que proporciona a vida na Terra. Então, o efeito estufa ele não é ruim. O que é ruim? O excesso do efeito estufa, entende? Quando a gente aumenta muito esse efeito estufa, fica muito quente a Terra, o que causa o aquecimento global. Mas ele em si não é ruim, tá bom? Então, vamos lá, ó. Por efeito estufa, entende-se a retenção de calor na atmosférica, impedindo de se dissipar no espaço. A origem primária deste calor é o Sol. Vários gases obstruem a perda de calor atmosférica. Esse conjunto de gases chamamos de gases do efeito estufa ou, abreviadamente, gases do estufa. É o que eu falei aqui para vocês. Tem essa camada que retém o calor na Terra. É bom isso? Maravilhoso. O que é ruim é o aumento desses gases demais, porque aí o calor fica muito retido, tá bom? Então, quanto maior a concentração desses gases estufas, maior a retenção de calor. Cerca de 1/3 da radiação, gente, que vem da Terra, ela é refletida na atmosfera e volta, tá? Ela bate aqui e volta, 1/3. Os outros 1/3 chega na superfície, aquece continente, oceano, aquece a Terra, e aí esse calor que aqueceu a Terra, ele não consegue voltar. Por quê? Na hora que ele vai voltar, tá? Ele bateu, aqueceu a superfície da Terra. Na hora que ele vai voltar, ele não consegue, porque os gases do efeito estufa retêm esse calor, fica retido na superfície da Terra, tá bom? Não dissipa para o espaço. E é aí que tá o problema, entendeu? É aí que superaquece a Terra e mora o problema. Quais são os gases do efeito estufa? O gás carbônico, tá? Da onde ele vem? Principalmente da queima de combustível fóssil e do desmatamento, queimadas, né? Como a gente diminui esse gás carbônico? Plantando árvore, porque são seres fotossintetizantes que fazem esse sequestro do carbono, tá bom? O metano é um gás, da onde ele vem? É o gás do pântano, né? Ele é um gás emitido em pântanos e em atividade de decomposição. E ele vem principalmente da plantação de arroz, lixão, tudo isso que tem decomposição, tá? E ele é muito presente na pecuária. O óxido nitroso, que vem dos campos com muitos fertilizantes, que aí entra naquele ciclo do nitrogênio, tá bom? Que é da decomposição. São micro-organismos decompositores que tem nos lugares que tem muito uso de fertilizantes e aumenta a quantidade de óxido nitroso. O vapor da água, que retém bastante calor na atmosfera, mas isso é algo natural, assim, não tem muito o que fazer. E o ozônio, que tem diferentes funções, tá? A gente vai ver mais pra frente a camada de ozônio. E no nível da atmosfera, da troposfera, o ozônio ele perde a sua função de proteção, que é o que acontece na camada de ozônio, que a gente vai ver mais pra frente. E ele se transforma também em um gás do efeito estufa, que retém calor, tá bom? Então, espero que tenha deixado claro para vocês o que é o efeito estufa, tá? Ele é a retenção de calor da atmosfera,
que é boa para a manutenção da vida, mas em excesso torna a Terra superaquecida, gerando aquecimento global. Essa parte, como com a Neném, eu quero que vocês leiam, tentem fazer. Agora a gente vai para a camada de ozônio. Como eu disse para vocês, a camada de ozônio ela é boa na estratosfera, na troposfera, ela vira mais um gás do efeito estufa. Por que ela é boa? Porque ela protege o planeta de radiação ultravioleta. Na hora que a radiação bate na camada de ozônio, ela gera essas reações aqui em cadeia e ela evita de chegar na Terra, tá bom? Quando os raios ultravioletas atingem a camada de ozônio, ocorre a separação de um dos oxigênios da camada de ozônio, o que faz com que essa camada seja constantemente modificada. Então, a camada de ozônio ela é constantemente destruída e reposta, tá? O ozônio, quando chega a radiação ultravioleta, ele se decompõe. O oxigênio, quando chega a radiação ultravioleta, ele se decompõe. Aí, essa mesma radiação, quando ela junta esses dois subprodutos aqui, ela forma o ozônio. Então, é normal que o ozônio se destrua e se forma, conforme essa equação aqui, tá bom? O que acontece, então? Por que a gente fala que a camada de ozônio está se destruindo? Por conta dessas moléculas halocarbonos, conhecidos como CFCs, que são emitidas em aparelhos como geladeira, ar-condicionado, inseticida, desodorante aerosol, tá? Elas foram proibidas, mas até elas serem proibidas, muito se foi soltado de CFC na camada de ozônio, né, na atmosfera em si. E o que acontece? Esses CFCs, que são compostos que têm flúor e cloro na sua cadeia, eles interagem com esses subprodutos aqui, tá? Quando eles interagem com esses subprodutos, acontecem essas reações. E aí, o ozônio não se forma. Por quê? Porque ele reage com isso daqui. Tá vendo que nenhuma dessas reações ocorre a formação do ozônio? Não se forma. Então, quebra essa camada de ozônio, quebra esse filtro da radiação ultravioleta. E aí formam literalmente buracos. Aqui tá a Terra, tá? Aqui é a camada de ozônio, forma esses buracos por onde a radiação ultravioleta consegue chegar e causa o aquecimento da Terra, causa câncer de pele, que a gente estuda bastante, tá bom? Chega maior energia na Terra, o que causa o aumento da temperatura. É esse o problema da destruição da camada de ozônio. Quanto à chuva ácida, a gente falou isso, eu que dei essa aula para vocês na apostila de óxidos, que toda chuva é ácida. Toda chuva é ácida, gente, isso é normal. Mas qual é o problema que a gente estuda hoje, então, a chuva ácida? É que com o excesso de óxidos que são produzidos na atmosfera, advindo da indústria, advindo de muitas outras coisas que tá aqui, esses óxidos, em aumento muito, eles causam mais ácido na hora que eles reagem, tá? Porque, ó, eles reagem com a água, eles produzem ácidos, tá? Então, quando a gente aumenta muito esses óxidos, a gente produz muito mais ácido. Então, a chuva ácida fica uma chuva muito ácida. E é aí que mora o problema, entendeu? Esses óxidos, eles são provenientes da queima de combustível fóssil. Mesma causa do aquecimento global, né? Eles têm diversos impactos, como mudar o pH. O ácido, né, ele muda o pH, ele diminui o pH. Gente, diminui o pH, a enzima não funciona, o micro-organismo não funciona, nada funciona. Então, assim, as consequências são gigantescas, entende? É na água, é na floresta, é no solo, tá tudo escrito aqui. Mas são consequências gigantescas, porque muda o pH, muda toda a cadeia de reação de um organismo, tá bom? Alternativas para neutralizar essa chuva ácida é, primeiro, evitar a queima de combustível fóssil, o que vamos levar em consideração quase impossível, né, amigos? Porque a indústria depende disso. O que dá para se fazer, que eu acho mais viável, né, no Brasil em que vivemos, no mundo em que vivemos, é acrescentar filtros de óxido de cálcio. Porque aí os gases, os óxidos, né, na forma de gases, quando saírem, vão reagir com esses filtros de óxido de cálcio e eles vão produzir óxidos ácidos que não reagem e não resultam em compostos poluentes, tá? Eles não resultam em ácidos quando eles reagem com a água ou com o oxigênio. E aí seria uma boa alternativa para diminuir a quantidade de ácido na atmosfera. Vazamento de petróleo. Qual que é o problema do vazamento de petróleo? Na hora que o petróleo vaza, ele forma uma película
bem escura em cima do mar, né? Normalmente no mar. E na hora que ele forma essa película, o primeiro prejuízo, assim, de fato, é que ele impede que entre a luz, e aí ele impede que os seres fotossintetizantes do mar, que são as algas, utilizem a luz, produzam seus alimentos. Então ele acaba matando toda a biodiversidade do mar. A segunda maior prejuízo, ao meu ver, é que o petróleo pega a pena das aves, né? E ele enruga essa pena. E aí as aves não conseguem voar, que é o que está escrito aqui. Se elas não conseguem voar, elas não conseguem viver, né? Elas acabam morrendo afogadas. E as que não morrem afogadas, a asa das aves é o que protege contra a perda de calor. Então, na hora que ela perde esse óleo que reveste as asas das aves, ela perde essa capacidade de isolante térmico. Isso acontece não só nas aves, mas também nos pelos das lontras, das focas, entende? Então, eles acabam morrendo de frio. O vazamento de petróleo, ele tem um impacto, assim, gigantesco ambiental, tá? É algo incalculável o impacto de um vazamento de petróleo. Aqui, eles trazem algumas alternativas, mas, assim, não é que vaza petróleo sempre. Ocorre uma cagada, Opa, desculpa a palavra. Ocorre um acidente e vaza petróleo. Então, mesmo que tenha essas alternativas, o que a gente tem que pensar é em remover esse petróleo que vazou, entendeu? Às vezes a gente pode usar dispersantes como detergente, ou então a gente pode introduzir bactérias que se alimentam desse petróleo, só que aí a gente pode desregular toda a biodiversidade do mar, por exemplo. Então, não sei até que ponto isso é viável. Existe uma outra solução, que é você jogar imã, folheto de imã no mar, e aí esse folheto de imã ele se junta com a mancha de petróleo e se junta nas asas dos animais, e aí você passa um imã grande em cima disso, ele acaba grudando e aí remove junto o imã e o petróleo. É uma alternativa, tá bom? Mas assim, o ideal é que não se vaze petróleo. Agroquímicos, o que são isso? São os fertilizantes, tá bom? Eles vieram junto com a Revolução Verde, que foi a revolução que aumentou a produção de comida. Assim, gente, vamos ser realistas. Os fertilizantes são ruins, eles causam inúmeros prejuízos à vida animal e a vegetal e ao humano e até aos animais mesmos. Mas, assim, não tem como manter a quantidade de alimento necessária para a vida humana, para a quantidade de gente que existe na Terra, sem o uso de fertilizante, entende? Traz aqui, olha, eles são cruciais para manter a enorme demanda de alimento da população, entendeu? Não tem como, gente, infelizmente, falar que você vai sustentar um Brasil inteiro sem usar fertilizante. É muito difícil. Os riscos são para a saúde, porque a gente não sabe até que ponto esse fertilizante é prejudicial à saúde. Se sabe que é prejudicial, mas não sabe até que ponto. Aparecimento de espécies super resistentes, entendeu? A perda de diversidade, morte de espécies selvagens que o fertilizante mata, contaminação de água e solo, isso é bem prejudicial, entendeu? Mas é aquilo, para manter essa enorme demanda de alimento, e aí vem a superpopulação que eu falei para vocês lá no início da aula do aquecimento global, tem que usar fertilizante. Existe a agroecologia, que usa-se rotação de cultura e biodefensivos, porém ela é menos eficiente, ela não produz na mesma escala dos fertilizantes e ela é muito mais cara. A rotação de culturas, ela consiste em você plantar uma coisa e depois plantar outra, assim o solo não fica pobre em nutrientes, tá? Ele vai rotacionando os nutrientes que usa de acordo com a plantação que você faz. E os biodefensivos é você colocar bactérias, fungos ou outros parasitas que comam a praga que está infestando a sua plantação. Mas isso também pode causar um desequilíbrio ambiental, então, assim, são coisas a serem estudadas ainda, a gente não tem tanta comprovação. Adubo orgânico é o mais ideal, assim, que é você colocar a matéria orgânica no solo e deixar ele mais fértil só com a matéria orgânica, tá bom? Resíduo radioativo, gente, o que é? Eles são subprodutos do processo nuclear, seja
para fazer a fusão, seja para ter combustível nuclear, seja para fazer arma nuclear, seja para produzir energia, seja para radiologia na medicina. Eles são subprodutos do processo nuclear, tá bom? Por que eles são ruins? Porque um composto radioativo, ele emite radiação até ele se tornar estável. Um composto radioativo, ele é instável. Ele vai emitindo radiação até ele se tornar estável, tá bom? Como ele vai emitindo essa radiação? Através de meia-vida. O que é isso? É o tempo em que um átomo demora para reduzir a sua massa à metade e assim ir se tornando mais estável. Então, por exemplo, você tem um átomo X de 100 gramas e o exercício fala que a meia-vida desse átomo é 1 dia. Então, depois de 1 dia, esse átomo X vai se tornar um átomo Y de 50 gramas. Depois de 1 dia, esse átomo Y vai se tornar um átomo Z de 25 gramas. Isso são as meia-vidas, tá bom? Até esse átomo atingir a estabilidade. Cada reação dessa de meia-vida sai radiação, alfa, beta ou gama. E aí essas radiações são um problema. Por que essas radiações são problemas? Porque essas radiações, elas têm capacidade de atingir a gente, né? Elas penetram no nosso corpo e elas causam reações químicas com a nossa célula. E são reações que são prejudiciais à nossa célula. Elas liberam radicais livres, entendeu? Radicais livres são radicais que ainda não possuem sua estabilidade. E aí eles vão buscando a estabilidade dentro do nosso corpo, o que acelera a nossa morte celular, entende? Se ele acelera a nossa morte celular, ele pode causar tumores, mutações genéticas, entre muitas coisas. Esse é o principal problema dos resíduos radioativos, entende? É essa radiação aqui que sai, que quando em contato com o nosso corpo, produz muitos radicais livres que podem causar anemia, disfunção, tumores, mutações genéticas, tá bom? Aqui a gente tem as atividades e o mapa mental. Façam as atividades, esse conteúdo é muito importante para o Enem. Um beijo e até a próxima, gente.